Tudo certo aí? Vou fechar. Falando de áudio para os irmãos. Nós estávamos meio perdidos aqui na introdução da live, mas agora deu certo. Então, irmãos, nessa live eu quero mais uma vez falar sobre as primícias. Por quê? Porque no meio do cristianismo, muito poucas pessoas têm conhecimento do que significa as primícias que estão ali no Velho Testamento. Então, vou até colocar, se o irmão puder colocar a capa na tela aí da live aí. E aí nós vamos iniciar essa live trazendo esse tema para os irmãos e mais uma vez aí com respeito às primícias. Eu congreguei durante 8 anos na Assembleia de Deus. Eu nunca vi alguém ensinar ali, pastor algum ensinar ali com respeito às primícias. Então, se você tiver uma caneta aí e quiser anotar os versículos, por quê? Porque eu não vou ler todos os versículos, não. Aí, se você tiver uma caneta na sua casa aí, pega a caneta, pega um papel para você anotar os versículos e depois você conferir tudo na sua Bíblia aí, o que vai ser falado aqui hoje. Aí, ó, primícia. A diferença em ser vencedor e ser igreja. Existe uma diferença em ser vencedor e ser igreja. Qual que é a diferença? É se tornar primícias. Ok, irmão? Deixa eu só pegar uma caneta que caiu aqui. Então, irmãos, eu vou mostrar nessa live mais uma vez que nem todas as pessoas vão se tornar primícias. Quando eu falo todas as pessoas aqui, eu estou me referindo aos cristãos do mundo inteiro, aqueles que realmente pertencem ao Eterno, que foram predestinados para se tornarem os seus filhos. Nem todos os filhos do Eterno vão se tornar primícia. As primícias são os vencedores que vai ser tirado do meio da igreja. Os vencedores, eles fazem parte da igreja. Então nós podemos dizer que eles é a igreja do Mashiach. Mas nem toda a igreja são vencedores. Nem toda a igreja do Mashiach é primícias. O ensinamento que os pastores trazem nas denominações com respeito a primícias não tem nada a ver com o que vai ser falado aqui hoje. Eu vou trazer o verdadeiro significado do que é ser primícia no Novo Testamento. Nós vamos ler o Velho Testamento e comparar com o Novo Testamento. Tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Então, as primícias que estão lá no Velho Testamento, as primícias da lavoura do Eterno, dos frutos da terra, representa quem hoje no Novo Testamento? Representa os vencedores que vão ser tirados do meio da igreja. Dentro da igreja do Mashiach, que está em toda a terra, o Eterno tem um grupo de vencedores e eles são chamados de primícias. Se o irmão tiver aí o significado aí que eu mandei para o irmão aí, o irmão coloca na tela aí o que significa primícias. Aí nós já vamos, os irmãos já vão começar a entender o que significa primícias de acordo com as escrituras, ok, irmãos? Então, irmãos, eu quero mostrar hoje mais uma vez nas escrituras o que significa primícias de acordo com o Velho Testamento e de acordo com o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento foi só sombra do que realmente é a verdadeira primícia no Novo Testamento. Tá aí, ó. Se o irmão quiser aproximar para mim ler, a letra está muito pequena, não sei se dá para o irmão aproximar aí. Aí vai falar aí, se não conseguir, aí. Aqui também eu consigo aqui. Ó. As primícias eram entregues ao Criador, né? Tem uma tag aqui na frente, que está escrito ao vivo aqui, está me atrapalhando aqui, mas se você olhar para cá aqui. Não dá não. Eram consumidas pelo sacerdote e não pelo povo. Eram o melhor e mais especial da produção. Era a parte mais melhor da lavoura do Eterno. Era apresentado para ele essa parte, a parte mais melhor da lavoura. E eram os primeiros frutos que amadureciam primeiro. Eram chamados de quê, então? Chamado de primícia. Essa primícia, então, ela tinha que ser apresentada ao Eterno. Primícia de que tinha que ser apresentada ao Eterno? Primícia da lavoura e primícia de todos os animais que nascessem, até mesmo das crianças do povo de Israel que nascesse como primícia, que nascesse como primogênito. Primogênito também é primícia. Primogênito significa primeiro. Primícia também significa os primeiros frutos que amadureciam primeiro.
era a parte melhor também daqueles frutos que era consagrado e apresentado ao Eterno. Era chamado, então, de primícias. No decorrer do estudo aqui, os irmãos vão ver os versículos, os irmãos vão entender com clareza o que eu estou falando. Então, o que acontece, irmãos? No Velho Testamento, o Eterno chama o seu povo de lavoura. A lavoura do Eterno. Seu povo é chamado de lavoura. Onde está registrado isso? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Fala, vós sois a lavoura do Criador. Nós somos a lavoura do Criador que estamos nessa terra aqui, que um dia vai ser colhida por ele. Toda lavoura, ela é colhida. Ela é colhida quando? Quando ela amadurece. Então, o Eterno chama o seu povo de lavoura. Na terra aqui, existem 3 espécies que eu quero trazer. Na verdade, eu quero trazer 4 espécies aqui, que vai ser colocada perante o Eterno, que foi, vai ser, está sendo, vai ser colocado perante o Eterno. Essas 4 partes aqui. Então, o que acontece, irmãos? A lavoura do Eterno, ela é constituída de linho, cevada e trigo. Presta atenção, irmão. Linho, cevada e trigo. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver falando do linho, você vai ver falando da cevada e você vai ver falando do trigo. Essas 3 partes têm um grande significado nas Escrituras. O linho representa Yahushua, o Mashiach. Por isso que quando você chega no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 5, fala de linho. Esse homem vestido de linho que aparece em Daniel, capítulo 10, versículo 5, se refere a Yahushua. Em Daniel, capítulo 12, versículo 7 também, Yahushua aparece vestido de linho para Daniel. Então, o linho, ele representa Yahushua. O linho representa as vestes de justiça e de pureza que vai ser dado aos santos, aos vencedores. Então, irmãos, o linho no Velho Testamento, essa planta, ela representava Yahushua, o Mashiach. É por isso que no livro de Apocalipse fala assim, os vencedores estarão vestidos de linho puríssimo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, fala que os vencedores, eles vão ser vestidos com linho finíssimo. Eles vão estar vestidos igual Yahushua está vestido. Porque aonde Yahushua estiver, eles vão estar com ele. As vestes que Yahushua estiver vestindo é a mesma veste que vai ser dada para os vencedores. Yahushua estava vestido com linho, Daniel 10, versículo 5, Daniel 12, versículo 7. E Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, fala que os vencedores vão vestir com as mesmas vestes de Yahushua. Por isso que hoje nós podemos dizer que nós temos que nos vestir de Yahushua. Yahushua é a nossa veste. Então, o que acontece, irmão? O linho, ele tem que passar por um processo até ele se tornar linho. O linho é uma planta que se torna um tecido, que se torna uma veste para ser vestido. Mas até ele se tornar uma veste, ele tinha que passar por um processo. Ele tinha que ser triturado, ele tinha que ser batido, esmagado. Foi o que aconteceu com Yahushua. Foi triturado, foi esmagado por nós, para poder se tornar a nossa veste. Yahushua é a nossa veste. Então, Yahushua é representado pelo linho. Estou falando aqui da lavoura do Eterno, que é constituída, então, de linho, que é Yahushua, a cevada e o trigo. Quem é a cevada, Robson? A cevada é os vencedores. A cevada é uma espécie de trigo, igual o trigo. É uma espécie de trigo, é uma irmã do trigo. Então, o que acontece? Só que a cevada, eu já falei em vários vídeos meus aí que a cevada, ela é diferente. Ela tem mais nutriente. Ela amadurece primeiro do que o trigo. Já lancei vários vídeos falando sobre isso. Se você que está me vendo pela primeira vez e não assistiu, volta lá no canal Atalaia Dial e assista lá para você entender o que eu estou falando aqui. Quem está me acompanhando desde 2012, 2016, 2017 e até hoje, sabe do que eu estou falando aqui. Porque eu já lancei vários vídeos aí falando também sobre os vencedores. Os vencedores fazem parte da igreja do Mashiach, são tirados de dentro da igreja do Mashiach. Porém, a igreja, ela não é os vencedores, a igreja como um todo aí, não. Os vencedores saem de dentro da igreja. Existe uma diferença. Por exemplo, a cevada não é o trigo em si. Então, existe a colheita do linho, já aconteceu. E Yahushua subiu, foi para a glória, foi colhido. Vai haver agora a próxima colheita, a colheita da cevada. Depois vai vir a colheita do trigo. Tudo na sua ordem. Aquele que amadurece primeiro, depois vem o outro, depois vem o outro.
o linho amadurecia, se eu não me engano, o calendário hebraico lá, o calendário agrícola, fala que o linho amadurece ali por volta do mês de março. A cevada amadurece no mês de abril. O trigo amadurece entre maio e junho. Cada um vai ter a sua colheita. Ok, irmãos? Então, o que acontece, irmãos? Muitas pessoas no cristianismo não sabem que existe os vencedores no meio da igreja. Os pastores nem sonham que existe os vencedores no meio da igreja. Existe um grupo que são chamados de vencedores. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3 fala das 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 períodos que a igreja ia passar na face da terra. É toda a história da igreja, partindo da hora que Yahshua nasceu até ele voltar nas nuvens. Então, tem 7 eras da igreja. Então, Yahshua escolheu 7 igrejas lá da Ásia, cada uma com um nome, e colocou esses nomes na sua ordem, porque cada nome tem um significado. Vou falar mais uma vez sobre isso aqui nessa live. Cada um tem um significado. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso significa amada. Esmirna, amargura. Pérgamo, completamente casada. Tiatira, sacrifício contínuo. Sardes, aqueles que saem. Filadélfia, amor fraternal. Laodiceia, direito do povo ou julgamento do povo. Então, Yahshua escolheu 7 igrejas na Ásia para representar os 7 períodos que a igreja ia passar na face da terra. E hoje já está quase completando 2000 anos da história da igreja na face da terra. Então, é preciso entender isso aqui para entender o que eu estou falando. Então, o que acontece, irmãos? A cevada, voltando aqui para a questão da cevada, a cevada, ela representa os vencedores. O trigo, que era colhido depois, porque a cevada amadurece primeiro que o trigo. Quem amadureceu primeiro? O linho, que é Yahshua. E depois vem a cevada. A cevada amadurece no mês de abril, no mês de Nissan, no mês de Abib, no hebraico. E o trigo amadurece entre maio e junho, final de maio para início de junho, o trigo. Tudo amadurece no seu devido tempo para ser colhido na hora certa. Então, por isso que é necessário a gente entender o que é cevada, para depois nós entendermos o que é as primícias. Ok? Então, estou trazendo o estudo mais uma vez para quem está me vendo pela primeira vez. Quem está me assistindo aí, está me acompanhando, sabe do que eu estou falando. Eu já lancei vários vídeos falando sobre isso. Então, a cevada, ela está num processo para ser amadurecida. Por quê? Porque a cevada lá do Velho Testamento representa um grupo de pessoas que está amadurecendo, principalmente agora no final da era da igreja na face da terra. Porque nós já estamos na era de Filadélfia e Laodiceia. Esse grupo que vai amadurecer agora vai ser tirado. E Yahshua já subiu para o céu. O próximo grupo que vai subir é a cevada. Vai subir para o céu aonde está o Criador. O terceiro grupo, que é o trigo, vai subir para o céu, mas não lá para onde está o Criador. Só vai até as nuvens. A cevada não. A cevada vai para o Monte Sião. Vai lá para o templo do Criador. Lá onde o Criador está. Na cidade santa. Yahushalã. Não é Jerusalém. É Yahushalã. Vai para lá. Para que a cevada vai para lá? Agora eu vou trazer para os irmãos por que a cevada vai para lá. A cevada vai para lá porque ela é as primícias que tem que ser oferecido ao Eterno. Onde está isso, meus? Levítico 23, versículo 9 ao 14. Fala assim: quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão fazer a colheita da cevada. Lá vocês vão colher a cevada, porque vocês vão entrar na Páscoa, no mês de abril. Então é nesse mês que a cevada vai estar madura. No dia 15 de Nissan, vocês vão entrar lá dentro da terra de Canaã e vocês vão fazer a colheita das primícias da cevada. Não é as primícias do trigo, é as primícias da cevada. Vocês vão levar perante o sacerdote, o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote vai levar diante do templo e vai apresentar para o Criador lá em Jerusalém, lá na terra de Canaã, em Jerusalém. Ok, irmãos? Então, o que acontece? Era assim que era feito. Colhia-se a primícia da cevada no mês de Nissan, no mês de Abib, no mês de abril. E apresentava no templo, entregava para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote apresentava no templo.
Porém, aquele sumo sacerdote lá não existe mais hoje. Por quê? Porque nós estamos no Novo Testamento. Quem é o sumo sacerdote hoje? Yahshua Mashiach. Ele se tornou o único sumo sacerdote. Então não tem necessidade daqueles sacerdotes lá mais hoje. A vez deles já passou. E aquele templo em Jerusalém foi destruído. Por quê? Porque Yahshua entrou num templo verdadeiro, lá na glória, lá onde está o Eterno. Então, as primícias têm que ser levadas dentro do templo pelo sumo sacerdote para ser apresentado a Yahweh, o Criador. Antes era no templo lá em Jerusalém. Porém, aquele templo era apenas sombra das verdadeiras coisas que haveriam de vir. Então, Yahshua hoje vai pegar as primícias, vai levar para ser apresentado ao Eterno aonde? Lá onde ele está. Lá na glória. É lá que as primícias têm que ser apresentadas ao Eterno, porque Yahshua está lá. E ele é o sumo sacerdote. Então, aquela colheita que eles faziam lá das primícias da cevada, entregavam para o sumo sacerdote levar lá dentro do templo e apresentar diante o Criador, lá no Santo dos Santos, na parte mais profunda do templo, ela era consagrada, ela era apresentada ao Eterno, aquelas primícias da cevada. Isso vai se repetir no Novo Testamento. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer a colheita da cevada. O que é a colheita da cevada mesmo? É o arrebatamento dos vencedores que acontece antes da tribulação. Para que vai acontecer esse arrebatamento? Esse arrebatamento é a colheita das primícias. As primícias são os vencedores, os melhores frutos dentre os demais irmãos da igreja. Dentro da igreja existe uns frutos que são de qualidade especial para o Eterno. São os vencedores. Eles vão amadurecer antes do restante da igreja. Por isso que no Velho Testamento você tem que entender o calendário agrícola para você entender o arrebatamento, como é que ele vai acontecer. Não vai acontecer igual os pastores ensinam, não. Uma só vez. Uns falam, é antes da tribulação. Outros pastores falam, não, é depois da tribulação. Por que eles ficam nessa confusão? Porque eles não entenderam que o povo do Eterno é uma seara que tem que ser colhida de três maneiras. Yahshua, a cevada e o trigo. Yahshua, a cevada e o trigo. Era três colheitas. Entendeu, irmãos? Então, o linho, a cevada e o trigo. Melhor para ficar mais claro para você, o linho, a cevada e o trigo. Entendeu, irmãos? Então, a próxima colheita é a colheita das primícias da cevada. Quem é a cevada? Os vencedores. Os vencedores são chamados de cevada. A cevada era para alimentar os pobres, tinha mais nutrientes, ela era mais rica do que o trigo da casca que soltava mais fácil ali. Então, a cevada é diferenciada do trigo. Ela representa os vencedores. Ela não representa a igreja em si. Quem representa toda a igreja em si, a igreja comum, vou falar assim, a igreja comum, é o trigo, que é colhido mais tarde. Por que a cevada amadurecia primeiro? Porque ela representa os vencedores, que vai chegar ao conhecimento da verdade antes dos demais irmãos das denominações evangélicas. Porque para amadurecer é só através da palavra do Eterno. Você tem que crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente significa amadurecer na fé, chegar ao entendimento de quem é realmente o Filho do Altíssimo, de quem é o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, conhecer as suas verdades, que não existe trindade, que tem que ser begido no nome de Yahshua, largar os ídolos da Igreja Católica, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Isso é amadurecer. Amadureceu, é colhido. A cevada amadurecer primeiro. Por isso que nós mostramos, eu já cansei de mostrar vídeos aí que o arrebatamento não vai acontecer fora do mês de Abib, do mês de Nissan. Não vai acontecer fora da primavera. Tem que acontecer na primavera, porque a cevada é colhida na primavera, no mês de Nissan. É quando ela está madura para ser colhida. Não pode, o Eterno vai atropelar o calendário dele. Existe o calendário agrícola. O calendário agrícola representa nós, representa toda a igreja. Entendeu, irmãos? Então, espero que até aqui você tenha entendido. Existe uma espécie de semente também na terra aí, que eu posso trazer para os irmãos aqui, não vou falar muito, porque eu já lancei um vídeo falando sobre isso, que é conhecida como joio. Tem o joio. A Bíblia fala do joio. Então, a Bíblia fala do linho, fala da cevada, fala do trigo e fala do joio. Eu tenho um dicionário grosso aqui, que eu olhei o significado aqui do nome da palavra joio, nesse dicionário aqui, e no outro que eu tenho aqui. Joio significa mal, mau cheiro. Quem é o joio? O joio é os ímpios.
são as pessoas que não pertencem ao Eterno, que não são filhos do Eterno. Eles são chamados de joio. É uma erva daninha. Ela prejudica a lavoura do Criador. Se jogar o joio, se você olhar no Velho Testamento, olhar aí, perguntar, olhar na internet, pesquisar, olhar o que significa joio. Joio é uma erva daninha que nasce no meio do trigo para poder prejudicar o crescimento do trigo, prejudicar o crescimento da cevada. Ele está ali para atrapalhar o crescimento, porque se a cevada e o trigo crescer, eles vão amadurecer. E o joio quer atrapalhar eles crescer, quer atrapalhar eles amadurecer. A Laodiceia, o joio já fez isso com ela. Ela não tem vez para ela. Ela vai amadurecer mais tarde, por isso que o Eterno já mostrou que o trigo amadurece mais tarde. Então, o que acontece, irmãos? O joio são os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são os filhos de Satanás. São os filhos da serpente com Eva. O trigo são os filhos de Adão com Eva. O joio é os filhos da serpente com Eva, os filhos do diabo. O joio vai ser colhido e jogado no lago de fogo. Lê lá no livro de Mateus, lá que você vai ver lá o homem que saiu semeando a boa semente no campo. O campo, aí lá vai traduzir, fala, o campo é o mundo. E veio o maligno, Satanás, e semeou o joio no meio do trigo. E aí fala lá que isso aconteceu quando os apóstolos dormiram, ou seja, quando eles morreram. O joio foi semeado no meio do trigo. Satanás conseguiu infiltrar-se para dentro da igreja e implantar os ímpios dentro da igreja. Você acha que muitos desses pastores que estão na mídia aí pregando, essas pessoas que estão pregando, você acha que eles são trigo? Você acha que eles são cevada? Muitos ali são joio, filhos de Satanás, disfarçados de filhos do Criador. Parece muito com trigo. O joio parece com trigo, mas não é. Não é o trigo. O joio é filho de Satanás no meio do trigo. Esses não têm salvação para eles. Então vai ter a colheita deles também. Mas a colheita deles não é para ser levada para o celeiro, não é para ser guardado, igual está registrado lá, que fala que um dia eles vão ser colhidos também. O trigo vai ser colhido, mas a cevada para ser guardado pelo Criador. Mas lá fala que o joio vai ser colhido para ser jogado na fornalha acesa, dentro do lago de fogo, para queimar eternamente. Então existe o joio também. Então só mostrando aqui que existe uma lavoura sobre essa terra aqui. Existe a lavoura do Criador e existe a lavoura de Satanás. A lavoura de Satanás é o joio. A lavoura do Criador é a cevada e o trigo. Ok, irmãos? Então, vou fazer sem pressa essa live, que é um estudo complicado. Não é ensinado em denominação alguma, então, igual eu falei, se você quiser pegar a caneta, você pega e vai anotando os versículos, depois você conferir tudo dentro da Bíblia, o que eu estou falando aqui. Então, o que acontece, irmãos? Deixa eu passar para frente aqui, que eu também já comentei. Faço anotação aqui, mas muitas vezes eu passo por cima de tudo. Por exemplo, irmãos, no Velho Testamento se fazia 2 tipos de pães. Um pão feito com trigo e um pão feito com a cevada. Só mostrar para os irmãos, se os irmãos quiserem pesquisar depois, os irmãos vão ver. Interessante que a Escritura fala no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 13, que Gideão, lá fala, no livro de Juízes, capítulo 6, fala que o Eterno levantou Gideão e mais 300 homens para poder destruir os filisteus. Eles eram 30 mil homens da nação de Israel. O Eterno falou, não quero 30 mil homens. Eu quero que você vai separando para mim. E aí foi separando, até ficar Gideão e 300 homens. O Eterno falou com Gideão, aí agora é esses 300 aí que eu quero que vá para a guerra com você. Eu vou destruir os filisteus com você e mais esses 300 homens. Os outros 29.700 homens, você manda embora para casa, que eu não quero eles na guerra, não. Por quê? Porque, é como eu falei em vários vídeos, Israel, no Velho Testamento, representa a igreja do Novo Testamento. Então, tudo que aconteceu com eles lá é sombra do que haveria de acontecer com a igreja no Novo Testamento. Então, lá dentro de Israel, lá dentro todo o povo de Israel, o Eterno tirou 300 homens e Gideão para poder entrar na batalha. Quem é Gideão e os 300? Eles são a cevada, as primícias do Eterno, que o Eterno tirou dentro do povo de Israel e falou, vocês são os vencedores. É vocês que vão entrar na batalha contra os filisteus e vai destruir os filisteus. Não quero os demais, porque os demais são covardes, eles não vão vir para a guerra. É vocês que vão para a batalha e vai vencer a batalha. Gideão
e os 300. Agora eu quero chegar na questão da cevada. Em Juízes capítulo 7, versículo 13, Gideão recebeu um sinal do Eterno de que realmente eles iam ganhar a guerra. Ele enviou um dos seus soldados lá na cabana dos filisteus à noite para poder ver o que eles estavam fazendo lá, e ele foi. Chegando lá, ele ouviu um sonho dos filisteus. Um filisteu teve um sonho e contou o sonho para o outro. Falou, eu sonhei que um pão de cevada vinha rolando de cima da montanha e batia nas barracas e destruía tudo. E aí o outro falou para ele, esse pão de cevada aí é Gideão e os seus 300 homens. Eles vão arrebentar com nós. Então, eu estou trazendo para os irmãos o seguinte, aí, ó, tá aí a passagem aí, ó. Não era um pão de trigo, era um pão de cevada. Tá vendo, irmãos? Então, a cevada representa os vencedores, que vai ser tirado dentre a igreja do Mashiach. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, o Eterno tinha os seus vencedores. Lá no Velho Testamento, o Eterno tinha o seu remanescente, os seus fiéis. Aqueles que não iriam prostrar diante de imagem de escultura, iriam ser fiéis a Yahweh e a Yahusha até a morte. Não iriam seguir o caminho da grande Babilônia, da igreja católica, das igrejas evangélicas, ia se apartar desse cristianismo apostata que está aí hoje e afastar da Babilônia para poder se tornarem primícias para serem oferecidos ao Criador. Ia se retirar de Babilônia para formar um exército que um dia vai voltar e batalhar com Yahusha nas nuvens contra o anticristo, contra o antimachia e seu exército. Mas na frente eu vou falar sobre isso. Então, o que acontece, irmãos? Existe, nessa era que nós estamos nela agora, a era de Filadélfia, a era de Laodiceia, a última era da igreja, existe um grupo, dentre nós, no nosso meio, que está sendo preparado para se tornar os vencedores, para se tornar as primícias, que serão tirados dessa terra, levados lá para o Monte Sião, para serem apresentados a Yahweh por meio de Yahusha, o sumo sacerdote. Então, no nosso meio existe um grupo que está sendo preparado para se tornar as primícias. Na hora que eles estiverem totalmente maduros, eles vão ser colhidos. Eles vão ser arrebatados. Colhida é ser arrebatado. No primeiro arrebatamento, na primeira colheita, e vai subir para ser apresentado ao Eterno. O restante da igreja vai ficar na terra por mais um período de 7 anos para poder atingir a maturidade necessária. Lembra? Eu falei que o trigo amadurece mais tarde, não amadurece junto com a cevada. Então, eles vão passar por um período para poder atingir a maturidade. A tribulação vai amadurecer o trigo. O trigo vai ser amadurecido na marra. E aí, depois que ele tiver amadurecido, ele vai ser colhido novamente. Ele vai ser arrebatado. Não para ir lá para o trono, mas para ir para os ares. Apocalipse, capítulo 14. Vou ler, porque para mim falar sobre isso eu tenho que ler Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, as testemunhas de Jeová, quebra a cabeça em cima desse versículo. Adventista do sétimo dia, lê esse versículo e diz, nós somos os 144 mil. Nós somos essas primícias que está aqui no Apocalipse 14. Nós somos esse povo escolhido, mas não são eles. Eu vou explicar para você que não são eles, mais uma vez, o porquê. Por quê? Porque para poder fazer parte dos 144 mil aqui, que vai ser resgatados da terra aqui, tem que conhecer o nome do Eterno. Por isso que no capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, diz assim, tive depois essa visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com 144 mil que traziam escrito na sua fronte, na testa, o nome dele e o nome do seu pai. Primeira coisa é que para fazer parte da cevada, das primícias da cevada, é necessário conhecer o nome do Eterno e o nome do seu filho. Porque o nome do filho é um nome teofórico. O nome do filho se originou no nome do pai. O nome do filho está no nome do pai. O nome do pai está no nome do filho. O nome do pai é Yahweh. O nome do filho é Yahusha. Yahusha significa Yahweh salva. O pai salva. O pai é a salvação, porque a palavra Shá significa salvação, salvador. Yahweh é o salvador. Yahweh é a salvação. Então, o nome do filho tem que estar contido o nome do pai. Se não tiver o nome do pai no nome do filho, e se o nome do filho não tiver no nome do pai, pode sair fora que o nome é falso.
E os 144 mil não vão levar na sua fronte um nome falso. Não vão levar na sua fronte Jesus, Jesus, Olorum, Jeová, Yahvé, Javé. Não, é Yahshua, contendo o nome do Pai e o nome do Filho. Então, quer fazer parte dos 144 mil? Primeira coisa, você tem que levar na sua fronte, porque a fronte representa também o entendimento. No seu entendimento, você tem que ter o entendimento, tem que ter o conhecimento. Qual é o verdadeiro nome do Pai e qual é o nome do seu Filho? Por isso que o livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem criou todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Por que ele fez essa pergunta? Porque o cristianismo apostata não sabe qual é o nome do Pai e nem qual é o nome do Filho. Fala que o nome do Filho é Jesus, é Jesus, não é Jesus. Jesus significa isto é porco, isto é um porco. E o nome Yahshua não. O nome Yahshua significa Yah é a salvação, Yah sal. É totalmente diferente. Então, irmãos, primeira coisa, tem que ter o nome do Eterno. Tem que conhecer o nome do Eterno e o nome do seu filho. E diz assim: e ouvi uma voz que vinha do céu semelhante de um fragor de águas. Aí fala aqui que eles vão aprender o cântico novo. Quem vai aprender é só os 144 mil. Os 24 anciões, o filho varão, os vencedores. Assim, ó. Aí vem aqui agora. O versículo 3. Cantava um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Muitos pastores dizem que mulheres aqui é mulher feita de carne e osso. Não é mulher feita de carne e osso, é igrejas. Igrejas na Bíblia são chamadas de mulher. A Igreja Católica, no capítulo 17, ela é chamada de mulher. Viu uma mulher que tinha na testa um nome, um mistério, a grande prostituta, a mãe das abominações da terra. Ela é chamada de prostituta. A Igreja Católica é chamada de prostituta no Apocalipse, capítulo 17. Aí, ó, o irmão quiser aproximar, pode colocar aí para nós ver, irmãos. O irmão já está providenciando para nós aí, para ficar fácil. Tá aí, ó. Virgem não se refere, tá vendo aí, a mulher de corpo físico, mas a pureza, tá vendo? A pureza do coração, pureza moral, ou seja, pessoas que não se contaminaram com as prostituições, imoralidade espiritual, idolatria da Babilônia mística e do mundo. Tá vendo? A mulher ou mulheres pode simbolizar igrejas apostatas ou sistemas religiosos falsos que seduzem as pessoas à idolatria, como a prostituta em Apocalipse 17. Todas as igrejas evangélicas são mulheres, são prostitutas, filhos da grande prostituta que é Roma, a Igreja Católica. Martinho Lutero saiu da Igreja Católica. De Martinho Lutero veio a Igreja Luterana, depois veio a Igreja Presbiteriana, Batista, Sé, Assembleia. Então a Igreja Católica é chamada de mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, quem são os 144 mil? Eles não estão lá nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque eles não se contaminaram com mulheres. Eles não se contaminaram com o que os pastores pregam lá em cima do púlpito. Contaminar é aceitar aquilo que os pastores estão pregando. Contaminar é aceitar aquilo que o padre prega lá na frente. Isso é contaminar. Contaminar como? Contaminar espiritualmente. Por quê? Porque esses líderes dessas igrejas levam as pessoas ao adultério espiritual. Adultério espiritual é você abandonar o Criador e seguir um Criador falso. Seguir os deuses pagãos. Isso é prostituição espiritual. Aí ela aí, a grande prostituta. Daqui a pouco eu vou mostrar ela. Embriagando todos os habitantes da terra. E aí diz assim, então, são virgens. Por que virgem? Porque quando a pessoa não está debaixo de idolatria, ele, aos olhos do Criador, ele é visto como uma virgem. É a virgem pura que está sendo preparada para casar com seu filho. Da mesma forma que Rebeca era uma mulher virgem e foi preparada para poder casar com Isaac. Abraão mandou buscar uma mulher virgem para poder casar com seu filho. Abraão representa o pai, Iau. E Isaac, seu filho, representa Yahshua Mashiach. E Rebeca representa os vencedores, a igreja fiel, a igreja virgem. Ser virgem é não ir após um ídolo apresentado pela Igreja Católica, que é Jesus Cristo e Jesus. Rebeca foi fiel a Isaac. A igreja apostata não foi fiel a Yahshua. Ela, quando Constantino apareceu no cenário, ele apresentou para ela Jesus no lugar de Yahshua. E a igreja apostata
se tornou uma prostituta, porque ela se casou com Jesus, se casou com as heresias colocadas por Constantino, a partir da era do ano de 325, quando apresentou o Deus puro, apresentou Jesus para ela, ela abraçou ele. Da mesma forma que Eva foi após o outro, lá no Jardim do Éden, e largou o seu marido. Eva era virgem, porém largou Adão lá no canto e foi perder a virgindade com a serpente. A igreja que foi criada pelos apóstolos, a igreja que foi criada na era de Éfeso e de Esmirna, quando chegou na era de Pérgamo, ela casou com Jesus e casou com o Estado. Por isso que o nome significa completamente casada. Isso ocorreu no ano 312 para o ano 306. Por isso que cada era tem o seu período. Então a igreja entrou-se em apostasia, abandonou o seu noivo, se tornou uma prostituta. Não era fiel mais ao seu noivo. Por isso Paulo falou, quero vos apresentar como uma virgem pura, a um só noivo, a saber, Yahshua Mashiach. Mas eu tenho medo que assim como a serpente fez Eva cair em adultério e foi após outro, vocês também caiam em adultério e vai após Jesus Cristo, apresentado por Constantino da Igreja Católica. Foi isso que aconteceu. Então, o que acontece, irmãos? Os 144 mil são virgens. Aí vira para assim, deixa eu ler o outro próximo versículo. São virgens. Este segue o cordeiro, onde quer que ele vá. É o seu noivo. A noiva tem que seguir o noivo, aonde o noivo vai. Por quê? Porque os dois vão casar lá na glória. Aí a esposa tem que estar com o esposo. Entendeu? Agora vem. Foram resgatados dentre os homens como primícias. Agora aqui que eu quero entrar. Foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Então, eles são a cevada que vai ser colhida. Aqui, o capítulo 14 fala-se de tudo que vai acontecer, do primeiro arrebatamento até Yahshua voltar nas nuvens. Fala da primeira colheita, da segunda colheita, da tribulação e Yahshua voltando nas nuvens. O capítulo 14 fala sobre isso tudo, fala da chegada do anticristo, do antimachia. Então, o que acontece? Aí diz assim, na sua boca jamais foi encontrado mentira. São íntegros, são fiéis a Yahweh e ao Cordeiro. Não foram após a Trindade, Jeová, Javé, Yavé, deuses pagãos, criados pela mente humana. A Trindade é uma criação de Satanás colocada na mente dos homens da hierarquia da Igreja Católica, adorando a 3 deuses. Isso chama-se idolatria. Quando você pergunta para um pastor da igreja evangélica, ele vai falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses. A Escritura fala que é para você adorar um só Criador, Yahweh dos Exércitos. Não é para adorar mais ninguém, a não ser ele, Yahweh dos Exércitos. E o seu filho? É para ter respeito, reverência, honra, respeitar ele como rei, como mestre, como nosso dono, mas não adorá-lo. Adorar é só Yahweh dos Exércitos. Mas o cristianismo apostata criou 3 deuses para poder ser adorado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma trindade. Algo para poder colocar a igreja em adultério, em prostituição contra o Criador e contra o seu filho, Yahshua Mashiach. Então, o que acontece, irmão? Os 144 mil na sua boca não se achou mentira. Por quê? Porque eles não invocam o nome dos ídolos. Mentira é invocar o nome dos ídolos. Quando você vai no Velho Testamento, fala que o ídolo não passa de uma mentira. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem ouvido, mas não ouve. Não é um ser humano, é uma falsificação. É um ídolo. Não é para ser adorado nem para ser seguido. É para adorar só o Criador vivo, Yahweh dos Exércitos. Não é para adorar 3. Por isso que no livro de Apocalipse, lá fala que o anjo vai cortar o céu e vai dizer, adorai aquele que fez os céus e a terra. Mas os pastores dizem que quem fez foi a Trindade. Eles que fizeram a Trindade, mas no livro de Apocalipse fala, adorai aquele. Aquele é um, não é aqueles no plural. Aí fala, aquele que fez os céus e a terra. Por isso que no livro de Êxodo, o Eterno bate de frente com a idolatria quando ele dá os 10 mandamentos. O problema todinho da igreja está na idolatria. Já estou entrando na questão do que é a premissa, do que os vencedores têm que se passar para poder se tornar premissa. Eles têm que ser purificados da idolatria para poder eles amadurecer e se tornar as premissas que vai ser apresentada a Yahweh. Eles têm que passar por uma purificação. Por quê? Porque quando a igreja caiu, caiu todo mundo. Quando caiu todo mundo, o Eterno vai lá agora e tira um grupo e purifica aquele grupo para depois purificar os demais irmãos dele. O Eterno tira um grupo, dentro de todo aquele grupo que está fermentado, que está corrompido, purifica aquele grupo para depois purificar o restante. Está entendendo, irmãos? Então, o remanescente
Ele se torna primícia porque ele é purificado antes. Purificado de quê, Ramos? Da idolatria. Aos 10 mandamentos. Como é que é os 10 mandamentos? Não terás outros criadores diante de mim. Não adorarás imagem de escultura, o segundo mandamento. Então, ele fala, não terás outro criador além de mim. Não é além de nós, não. É além de mim. Yahweh é um. Yahweh falou, o primeiro mandamento é esse. Ouve, ó Israel. Yahweh é um. E não existe outro além dele. Aí a trindade, quando o Romano colocou para as pessoas adorar. Então, o primeiro problema a ser resolvido agora, nessa era agora, é a idolatria para poder se tornar primícias para ser apresentado ao Eterno. Tem que tirar a idolatria. Quando se tira a idolatria, como é que se tira a idolatria? Conhecendo o nome do Eterno e o nome do seu filho. Porque quando você conhece que o nome do Eterno é Yahweh e o nome do seu filho é Yahshua, não existe um terceiro nome. Cadê o nome do terceiro? Qual é o nome do terceiro? Espírito. Espírito Santo, isso não é nome. Espírito não é nome. Eu tenho espírito, você tem espírito. Quer saber qual é o nome da terceira pessoa da Trindade? Não tem nome na Bíblia. Não tem 3 nomes. Escreveu na sua testa. Viu 144 mil que na sua testa trazia o nome do seu pai e o seu nome. Não é 3 nomes, não. É 2 nomes. Pai e filho. Um é o Criador. O outro é o Rei. É o Mestre. É o nosso Mestre. É o nosso dono. Yahshua Mashiach. Cadê o nome do terceiro? Quem criou os céus e a terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Yahshua falou assim, quem conhece o filho, conhece o pai. E ninguém vai conhecer o filho, e ninguém conhece o filho, exceto o pai. E ninguém conhece quem é o pai, exceto o filho. E a quem aquele pai quiser revelar. Então ele virou e falou, ninguém conhece quem é meu pai, a não ser eu. E ninguém conhece quem sou eu, a não ser o meu pai. Não tem 3. Isso é heresia do catolicismo romano para colocar a igreja como uma prostituta infiel ao Criador. Então, irmãos, o que acontece? Já vou passar para frente aqui. Deixa eu só pegar aqui. Para mim não me perder aqui, senão eu vou me perder aqui. Então, a primeira coisa que tem que se fazer, então, é resolver o problema da idolatria, para se tornar as primícias para ser apresentado ao Eterno. E o Eterno vai tirar toda a idolatria dos vencedores. Ele já está fazendo isso no nosso meio. Muitos aí já foi purificado da idolatria, já largou a idolatria da Babilônia. Mas ainda tem pessoas que chegaram agora, está passando por um processo de purificação. O Eterno está purificando ele da idolatria que ele trouxe lá da Babilônia, que ele trouxe lá do Egito e da Babilônia. O Eterno vai purificar totalmente os vencedores, eles vão se tornar primícias, e aí vai poder ser apresentado diante dele. Eles são fiéis, são íntegros, não seguem deuses pagãos. Eles conhecem o nome do Eterno e o nome do seu Filho. O cristianismo apostata não é a cevada. É o trigo que vai ficar na tribulação e ser moído na tribulação no cacete para aprender que Jesus nunca foi o salvador do mundo, que a Trindade é uma teologia criada pelos os teólogos, é uma maldição que veio dos teólogos, da hierarquia da Igreja Católica e dos teólogos, dos doutores em divindade. Infiltraram isso, trouxeram isso, infiltrou isso para dentro da igreja e arrebentou com ela. Quando é que surgiu a Trindade, Romilson? No ano 381, depois do Mashiach. 381. Os apóstolos nunca pregou uma trindade, só pregava o Pai e o Filho. O Espírito Santo, eles falaram que era o Espírito do Pai, não era mais uma pessoa além do Pai. Então, o que acontece, irmãos? Essa idolatria, que começou no Concílio de Nicéia, no ano 381, começou pelo Papa São Damasco, o Imperador Teodósio. Se você que está me vendo pela primeira vez, pega, anota tudo e verifique se o que eu estou falando é verdade ou não. A trindade é um dogma da Igreja Católica colocado no ano 381 pelo Papa São Damasco, o Imperador Teodósio. Os apóstolos Yahshua nunca pregou com a trindade. Ouve, ó Israel, Yahshua falou, Yahweh é um e não existe outro além dele. Ele não falou aqui. Era uma trindade que governava o universo. Ele falou que é o pai dele que mandava em tudo. Então, o que aconteceu? No ano 325, eles pegou o filho e falou, é Deus também. Vamos colocar o filho como Deus. Ano 325, colocou o filho como Deus. Mudou o nome dele de Yahshua para Jesus, depois colocou ele como Deus encarnado na Terra. Depois, no ano 381, falou, agora o Espírito Santo também nós vamos colocar como Deus. Colocou o Espírito do Pai como mais uma pessoa, se tornou a terceira pessoa. Aí agora ele falou, agora é uma trindade. Está perfeito, a bagaceira toda entrou, a igreja caiu,
está em total apostasia. Quando eu estou pregando para as pessoas, eles dizem assim, é bem que a Bíblia fala que no final dos tempos ia surgir os falsos profetas, que ia trazer heresias, dizendo que nós estamos pregando heresia, e achando que o final dos tempos está falando ali, está se referindo só à nossa época agora. Quando fala final dos tempos, ele está começando desde lá do concílio de Nicéia. A igreja não caiu, não caiu, não foi agora, não. E ela não vai cair, não é da agora para frente, não. Ela caiu lá atrás, no concílio de Nicéia, lá no ano 325. Começou no ano 312, quando Constantino entrou para dentro do cristianismo e trouxe toda aquela idolatria, adoração a Maria, adoração aos santos, tudo que não prestava, adoração ao sol, que o Papa carrega o sol, o ostensório na mão, trouxe todo aquele paganismo da Babilônia e jogou dentro do cristianismo. Ali a igreja caiu em apostasia, e o apóstolo Paulo já havia previsto isso, falando, quando eu partir, vai surgir lobo no meio de vós, que vão arrastar atrás de si muitas ovelhas, vai fazer elas desviar. Quando eu partir, quando eu morrer, não vou estar aqui mais. Por quê? Porque ele era o anjo, o mensageiro daquela era. Era ele que estava dando as instruções e não deixou a igreja se corrompeu. Mas quando ele morreu e os demais apóstolos morreram, acabou. Por isso que ela fala que, dormindo os homens, veio o maligno e semeou o joio no meio do trigo. Arrebentou com o trigo. Constantino era um joio que estava no meio do trigo ali para arregaçar tudo. Então, irmãos, a coisa mais séria é a questão da idolatria. Deixa eu só pegar aqui. O que acontece? Na tribulação, por exemplo, a igreja vai ser provada mais uma vez, igual Israel foi provado no Velho Testamento. Quando você chegar lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, lá a Bíblia fala assim, esses aí são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem recebeu a sua marca na mão e na testa. Não adoraram a besta, o anticristo, o antimachia. A igreja não vai adorar na tribulação, que ela vai cair no porrete, e os dois mensageiros, as duas testemunhas que o Eterno vai mandar para poder vir pregar lá, Israel vai ensinar para eles também. E eles vão pegar esses vídeos, tudo que nós lançamos aqui, e vai colocar nas suas casas, e vai ler e vai entender que não se pode adorar a Trindade, não se pode adorar a Jesus, não se pode adorar a Jeová, Yahvé, a Maria, tem que se adorar somente a Yahweh. E aí eles vão se purificar na tribulação, no porrete. Eles aprenderam o porrete. Então, por isso que eles vão passar por mais um teste de fidelidade, da mesma forma que Israel passou no Velho Testamento. Por isso que fala, eles não adoraram a besta, porque o anticristo, o antimachia vai obrigar todos os habitantes da terra a adorá-lo. Adorar não só a ele, mas a sua imagem, a imagem que vai ser criada, a imagem dele que vai ser criada, vai ser colocada no templo em Jerusalém. Todos vão ter que prostrar diante dele e adorar ele, adorar o anticristo. Vão ter que receber a sua marca na mão ou na testa. Mas a igreja de Laodiceia não vai ceder a isso. Por isso que ela vai sofrer muito durante a grande tribulação. Porque ela não vai poder adorar a besta. Então, quando chegar no final da tribulação, fala, esses aí, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala, esses aí são os que não adoraram a besta, não receberam a sua marca. Muitos vão ser decapitados, vão morrer com a cabeça cortada, porque não vai aceitar adorar o anticristo, que sabe que aceitar adorar o anticristo, o antimachia, vai ser jogado do lado de fogo. E vão receber uma força vinda da parte do Eterno para não se prostrar diante do anticristo. Por isso que Alcha fala, vocês serão levados aos tribunais, mas não tede receio, porque o meu espírito estará em vós e falará por vós. Então o Eterno vai fortalecer a igreja na tribulação para ela não se prostrar diante do anticristo e nem adorá-lo. Entendeu, irmãos? Então tudo é questão de purificação. Purificação de quê? Da idolatria. Porque da mesma forma que aconteceu com Israel, aconteceu com a igreja no Novo Testamento. Israel foi chamado para ser um povo fiel, sem a idolatria. Mas o que aconteceu com Israel? Israel, em várias vezes no decorrer da sua caminhada, caiu em transgressão. Foi após os ídolos, igual Eva fez. Israel foi após os ídolos, adorou Baal, Astarote, aqueles outros ídolos lá de Israel, lá são vários lá, vários ídolos que surgiu lá, Israel adorou. Israel adorou, cometeu idolatria contra o Criador. Então, primeiro, vai ter que resolver o problema da idolatria. Como eu falei, quem é que colocou a idolatria dentro da igreja? A Igreja Católica. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 18 e 19, fala assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher... Quem é essa mulher?
Igreja Católica. Que fermento é esse? A idolatria. É semelhante ao fermento, 3 medidas de fermento que uma mulher pegou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. A farinha representa as escrituras e representa também a igreja do Machia. A igreja do Machia. A igreja do Machia é a massa. É a massa que faz o pão. Por isso que o livro de Coríntios fala assim, vós sois um só pão. O pão é feito de quê? Feito da farinha. Farinha de quê? Da farinha do trigo, da farinha da cevada. Então a mulher, ela fermentou a farinha. E aí, fermentar a farinha significa o quê? Significa que corrompeu a igreja com a idolatria. Quem é essa mulher? A igreja católica. Por isso que o livro de Apocalipse, que o irmão mostrou a imagem aí, fala, viu uma mulher montada numa besta, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela tinha na sua mão um cálice de ouro, e nesse cálice tinha o vinho da sua prostituição. Com esse vinho, ela embriagou todos os habitantes da terra. Por isso que eu mostrei o Papa segurando uma taça de vinho na mão, aquela taça de vinho ali, de ouro que o Papa segura, está lá no Apocalipse capítulo 17, fala, uma grande prostituta com uma taça de ouro na mão. Dentro dessa taça está um vinho, o vinho da sua prostituição. O que é prostituição na Bíblia? Idolatria. Olha lá, ela lá. Então a Igreja Católica pegou a sua idolatria e deu para as nações beber. Ensinou para as pessoas que elas tinham que adorar a Trindade, que elas tinham que adorar a Jesus, o nome que ela criou, Jesus. Lá fala assim, uma mulher vestida de escarlate, vestida de vermelho. Apocalipse capítulo 17 fala assim, uma prostituta vestida de escarlate. Quem que é ela? O clero da Igreja Católica, os papas, os bispos, os cardeais, os arcebispos. É essa mulher. Esses homens aí formam a mulher do Apocalipse 12. Tudo é uma simbologia para poder você ler e entender. Por isso que o Yauch falou, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Lê as escrituras e não entender nada, não adianta nada. Você não vai chegar ao conhecimento da verdade nunca. Então, o catolicismo romano é a grande prostituta, é a mulher que misturou o fermento, é a mulher que pegou o vinho da sua prostituição e embriagou todos os habitantes da terra. Por quê? Porque a Igreja Católica não deixava a Bíblia ficar na mão de ninguém. Ninguém podia ler a Bíblia. Quem podia ler a Bíblia era só o Papa e os padres. E a Bíblia era lida em latim. Depois que Martinho Lutero foi expulso da Igreja Católica, ele fugiu para a Alemanha e traduziu a Bíblia para o alemão. Através de Martinho Lutero, a Bíblia foi traduzida para o português, para o inglês, para o francês e chegou na mão de todo mundo hoje. Hoje, todo mundo tem direito em ler as escrituras. Por isso que Martinho Lutero é o mensageiro da era de Sardes. Só que quando você lê Apocalipse 3, versículo 2, fala, não achei perfeito as suas obras. Martinho Lutero começou a obra da restauração, começou a mostrar a obra da purificação, porque através dele tirou as imagens de escultura, mas não tirou Jesus e nem a Trindade, que precisava ser tirado também. Por isso que Alcha fala, Martinho Lutero, o mensageiro da era de Sardes, não concluiu a obra. A obra será concluída na era de Filadélfia. O mensageiro da era de Filadélfia vai vir para tirar toda essa lambança, essa porcaria aí de Jesus, Trindade, essa cachorrada toda que a Igreja Católica trouxe, esses ídolos do paganismo e colocou dentro da igreja. Ele vem para poder mostrar que isso tudo é idolatria. O Eterno sempre levantou homens no Velho Testamento para poder combater a idolatria. Então, a idolatria, ela entrou para dentro de Israel. Por exemplo, quando você pega lá Israel saindo do Egito, por que só os primogênitos entrou na terra de Canaã? Porque só eles tirou todos os ídolos do seu coração. Quando você pega, se o irmão tiver aí a tradução do dicionário em amarelo aí, o irmão coloca na tela aí, fala que ele chegou na terra de Jericó, e aí lá fala Gigal, um lugar chamado Gigal, significa afastar. O dicionário traduz assim, afastar. Aí, ó, se tiver como aproximar mais, se não tiver, eu aproximo aqui. Aí, ó, aí, ó. O verbo hebraico Gigal aí, ó, tá vendo o que significa? Ele, ó, Israel, de que ele havia afastado da reprovação ou a desgraça de toda a adoração dos ídolos dos egípcios. Então, quando ele chegou lá no lugar lá chamado Gigal, tudo aquilo tem um significado. O Eterno falou, hoje eu tirei de vocês a sua vergonha. Que vergonha? A vergonha de eles terem adorado os ídolos do Egito. A maior vergonha do mundo é uma pessoa adorar, prostrar diante de uma imagem feita pela mão do homem. Quando os católicos prostram diante de Maria, diante de Aparecida, diante de São Sebastião, uma imagem feita de gesso ou de barro e leva ela no fogo e queima. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem ouvido, mas não ouve. Não vale nada.
A imagem é pior do que a própria pessoa que fez ela. E essa pessoa se prostra diante de uma coisa que ela fez com as suas próprias mãos. Isso é a maior vergonha que existe para o homem, prostrar diante de uma pelota de barro. O Eterno é o Supremo, Criador dos céus e da terra. Ninguém nunca viu ele, nem é capaz de ver. Nós temos que adorar o Criador vivo, não uma imagem morta, um pedaço de gesso que o catolicismo romano criou para poder as pessoas ficar debaixo de idolatria. Então, irmãos, o Eterno vai afastar essa vergonha de todos os seus servos. Ele tirou Israel da idolatria quando levou eles para a terra de Canaã. Mas quem que entrou lá? Só os primogênitos. Por quê? Porque o restante de Israel não conseguia afastar das imagens de escultura, não conseguia afastar dos ídolos. Com poucos dias que eles... Com 2 dias que eles tinham saído lá do Egito, se eu não me engano, 2 dias... Não, foi pouco mais de... Foi uns 40 dias. O que acontece, irmãos? Israel, quando saiu do Egito... Quando Israel saiu do Egito ali, toda a nação de Israel, 40 dias depois que Moisés subiu para o Monte Sinai, ficou debaixo de idolatrias, fizeram um bezerro de ouro para poder adorar. Então, o erro de Israel é o erro da igreja de Laodiceia. Por isso que Paulo falou, cuidado, tudo que aconteceu com eles foi deixado como exemplo para nós. Onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 10, fala, eles saíram do Egito, foram batizados no mar e nas nuvens, e aí caiu em idolatria. Aí Paulo fala assim, ó, observa tudo que aconteceu com eles, para que você não se deixe levar pelo mesmo caminho que eles caíram. Mas quem é que vai sair fora disso? Só os vencedores, só a cevada, só o filho varão. Então, Israel é uma tipologia da igreja do Novo Testamento. E aqueles primogênitos que estavam no meio de Israel, que conseguiu entrar na terra de Canaã, os primogênitos, eles representam os vencedores, que vai ser levado para o céu para poder ser apresentado como primícias ao Eterno. Eles vão para a terra da promessa, eles vão lá para a glória, onde o Eterno está. Da mesma forma que os primogênitos conseguiram entrar na terra de Canaã depois de largar a idolatria, os vencedores, depois que largar a idolatria aqui, vai conseguir ser arrebatado, o Eterno vai levar eles para poder ser apresentado diante dele e diante do Cordeiro. Então, tudo que está lá são sombra das coisas que haviam de vir. Colossenses, capítulo 2, versículo 16, também fala que são sombras. Então, presta atenção, irmãos. No livro de Juízes, depois que eles entraram na terra de Canaã, Israel começou a entrar em idolatria novamente. Juízes, capítulo 2, versículo 14, fala, Israel fez o que era mal perante o Eterno, e o Eterno entregou eles na mão dos medianitas. Juízes, capítulo 2, versículo 19, o Eterno fala, Israel fez o que era mal perante o Eterno entregou na mão dos filisteus, na mão dos amorreus, na mão dos jebuseus. Os versículos são Juízes 2, 14, Juízes, versículo 2, 19, 23, Juízes 3, versículo 7, 31, Juízes, capítulo 4, versículo 1, Juízes, capítulo 5, versículo 6, Juízes, capítulo 6, versículo 10, Juízes 13. Vou ler só um aqui. Juízes 18. Juízes, capítulo 18, versículo 18 e 19. Diz assim, eles, pois, tendo entrado na casa de Miques, apanharam a imagem de escultura, o efote, os terafim e o ídolo de metal fundido. Mas o sacerdote lhe disse, que estás fazendo? Cala-te, responderam-lhe. Põe a mão na tua boca e segue-nos. Será para nós um pai e sacerdote. Vale mais para ti seres sacerdote da casa de um só homem do que sacerdote de uma tribo, de um clã de Israel. Então o sacerdote se encheu de alegria, tomou o efote, os terafim, bem como a imagem de escultura, e se encaminhou para o meio da tropa. Está falando que Israel aqui caiu em idolatria. Está vendo? Israel, então, são várias passagens que mostram que Israel caiu em idolatria. Quando você chega em Ezequiel, capítulo 8, o Eterno fala assim com Ezequiel, vem cá para você ver o que Israel está fazendo. Eles colocou imagem de escultura dentro do meu templo. Estão lá dentro adorando a Tamuz e o sol. Estão praticando abominação dentro do meu templo. Olha eles caindo em idolatria de novo. Então Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia por causa de quê? Por causa de idolatria. Porque largou o Criador vivo para adorar Baal, adorar a imagem de escultura. Vou chegar na igreja daqui a pouco novamente. Então o que acontece? Há um Thaís que foi levado para o cativeiro por causa de idolatria. 2 Reis, capítulo 17, versículos 7 e 8. Ezequiel, capítulo 14, versículo 3 e 8. Jeremias 36, Jeremias 3, versículo 6 ao 13. Mostra que ele foi levado para o cativeiro na Babilônia por causa de idolatria. Porque eles cometeu idolatria. E o que aconteceu com a igreja do Novo Testamento?
Agora, eu vou ter que voltar para o quadro aqui, mais uma vez. Aqui, ó. O que aconteceu com a igreja? A igreja começou como Israel, bonitinho, adorando o verdadeiro Criador. Porém, no decorrer da história, a igreja fez igual a Israel. Caiu em idolatria e foi levado para a Babilônia. Israel não foi levado para a Babilônia lá? Não foi levado lá? No livro de Jeremias, Isaías, Ezequiel, não fala que eles foi levado? Reis, no livro de Reis, sabe que foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, a maioria entrou em idolatria. Só ficou ali o remanescente. Na época de Daniel, era Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, permaneceu fiel. Nabucodonosor jogou os 3 deles dentro da fornalha, porque não quiseram adorar em mais cultura. O remanescente fiel estava lá, mas depois tiveram que sair fora da Babilônia também. Então, o que acontece? Aqui, ó, a história da igreja. A igreja começou correto. No ano 50 ao ano 70, o mensageiro da era de Éfeso era o apóstolo Paulo. Por isso que era chamado de Igreja Amada. Éfeso significa amada. Esmirna significa amargura. Foi quando a igreja foi jogada para os leões na arena. Aí no capítulo 2, versículo 10, Yahshua fala assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Porque sabia que ela ia morrer. Ia ser jogada para os leões na arena. Pérgamo, quando Constantino entra. Constantino entrou no ano 312. Pérgamo começou em 312, foi até o ano 606. Pérgamo significa completamente casada. Quando você lê Apocalipse 2, versículo 14 e 15, vou ler. Talvez essa live vai ficar um pouco grande, mas não tem problema não. Apocalipse 2, versículo 14 diz assim. 2, versículo 12 e 14. Diz assim: tens, contudo, tem algumas reprovações a fazer. E ao falando, eu vou reprovar vocês da era da igreja de Pérgamo. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Primeira coisa. Tá vendo o que aconteceu na era de Pérgamo? Capítulo 2, versículo 14. É a era de Pérgamo. O que você está falando lá? E Yahshua falou, vocês, tem muitos aí que passam a seguir aqueles que fazem vocês cometer o mesmo erro que Balaão fez Israel cometer no Velho Testamento. O que Balaão fez? Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel para agradar lá um rei lá, não estou me lembrando do nome dele aqui agora, o rei queria que destruir Israel, e aí não conseguia. E aí ele foi até Balaão, que era um profeta do Criador, um mercenário, um pregador que trabalhava por salário, e aí ofereceu dinheiro para Balaão e riqueza e falou, como é que eu faço para destruir Israel? Mas Balaão não podia amaldiçoar Israel porque está escrito, uma vez que o Criador abençoou o seu povo, não vale para eles mais encantamento. Maldição não pega neles mais. Não adianta amaldiçoar o povo do Eterno que não pega maldição. Então, Balaão virou e falou assim, eu vou te ensinar algo, é só você fazer eles casar com a filha de vocês, com as mulheres ímpias, e essas mulheres levar eles a adorar os ídolos. Aí o Eterno se afasta deles, porque o Eterno não está no meio da idolatria. E aí, então, aqui Yahshua está falando, a igreja de Pérgamo, no meio de vocês, no capítulo 15, ele fala, tem os nicolaítas. E esses nicolaítas fazem igual Balaão fez no Velho Testamento. Coloca o meu povo debaixo de idolatria para adorar imagens de escultura. As imagens de escultura entrou na era de Pérgamo. Sacrifício às imagens de escultura, rezação de texto. A abominação entrou. Então, o clero de Constantino, nicolaítas, vem da palavra Nicolaus. 2 palavras, Nico e Laus no grego. Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo. Era uma hierarquia que estava entrando para dentro da era de Pérgamo. Qual era a hierarquia que estava entrando para dentro da era de Pérgamo? O Papa que foi colocado por Constantino, o primeiro Papa chamado São Silvestre. Os cardeais que foi colocado por Constantino. Os bispos, os arcebispos. Não existe Papa. Papa significa pai. Pai é só um que é Ial dos exércitos. Não pode chamar nenhum homem na terra no sentido espiritual de pai. Você pode chamar o seu pai carnal, mas não no sentido espiritual. Se você chamar um outro homem de pai, no sentido espiritual, você está blasfemando. Por quê? Porque o pai verdadeiro é Ial dos exércitos. Ele é o nosso pai. Então, o que acontece? Colocou o Papa, colocou os bispos, colocou os cardeais, colocou os arcebispos. Quem colocou? Os nicolaítas. Nicolaíta significa... Vem de 2 palavras gregas. Vem da palavra grega. Nicolaus. 2 palavras. Nico e Laus. Nico significa subjugar. E Laus significa o povo leigo. O clero entrou para dentro da igreja, subjugou os leigos e fez eles adorar imagens de escultura. Por isso que ela falou, eles fazem meus filhos tropeçar, meus servos tropeçar, comendo das coisas sacrificadas a ídolos. Igual Balaão fez no Velho Testamento.
Tá entendendo, irmãos? Aí você vem aqui, chega na era de 606 ao ano 1515, era de Tiatira. Tiatira significa sacrifício contínuo. Vivia fazendo sacrifício, andando de joelho, pagando promessa. Era a era de Tiatira. Na era de Tiatira, no capítulo 2, versículo 20, Alcha vira e fala assim: vocês têm aí a Jezabel, é a hierarquia, é a mulher, é a prostituta, é o clero da Igreja Católica, é o Papa, é os bispos, é os arcebispos, essa Jezabel. Ele falou: essa Jezabel, ela ensina meus filhos a se cometer prostituição. Deixa eu ler. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, diz assim: 2. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe paz para que ela se arrependa e se converta. Eles se arrependem, mas não vão se converter nunca. Então, o que acontece? Na era de Pérgamo, está lá Jezabel, que é os mesmos nicolaítas, não mudou nada. Balaão, Jezabel, nicolaítas, é um povo só. É o clero da Igreja Católica e das denominações evangélicas. Dentro das denominações evangélicas, é o bispo, o pastor, o presbítero, o evangelista e o diácono. Forma a Jezabel. É a hierarquia que nunca deveria existir dentro da Igreja do Machia. E Alcha falou: no meio de vós não vai haver uma hierarquia. Lá no governo tem. Os maiores mandam sobre os menores. Mas no meio de vós não será assim. O maior será servo do menor. Ele veio para servir e não para ser servido. Os apóstolos estavam ali para servir e não para ser servido. Mas lá não, lá os menores servos os maiores, paga dízimo para eles, faz várias coisas ali para poder se sujeitar ao clero, porque significa subjugar os leigos. Aí, Ezequiel, os nicolaítas, tá aí, tá vendo aí? Nicolaítas, subjugar o povo leigo. É isso aí que significa. Então, é o clero que está dentro das igrejas evangélicas. Nunca vão ouvir falar sobre isso. Por quê? Porque eles são trigo, eles não são cevada. E o trigo só vai acordar no final da tribulação, porque lá ele vai estar maduro, pronto para ser colhido. Agora aqui, ó. Aí vem a era de Sardes. Sardes significa aqueles que saem. Por quê? Porque Martinho Lutero saiu da Igreja Católica. É tanto que veio a Igreja Luterana, aqueles que saem. Mas aí saiu e se tornou igual a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a primeira denominação que surgiu no mundo. O que é denominação? É dar nome a algo. Ela deu nome para a igreja. A Igreja Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana, porque vem de Roma. Paulo foi lá pregar em Roma. E aí a igreja de Roma, da cidade de Roma, passou a mandar em todas as demais igrejas do mundo inteiro. Todas passou a levar o nome da grande prostituta. Aqui não tem igreja católica? Paracatu, Brasília, todo lugar tem igreja católica, apostólica, romana. Igreja católica significa universal, está no mundo inteiro. Está entendendo? Mas aí Martinho Lutero também se tornou uma denominação. Igreja luterana, vem de Lutero, se tornou também uma denominação. Por isso que é filha. Todas as denominações vêm da Igreja Católica. Por quê? Porque se denominou, recebeu nome. A igreja não tem nome. A igreja é a igreja em Unai, a igreja em Paracatu, a igreja em determinada cidade, a igreja em Jerusalém, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso. Isso aqui é nome de cidade. Pérgamo, Esmirna, Éfeso é nome de cidade. Sardes, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia. Nunca as igrejas em Pérgamo, nunca as igrejas em Éfeso, porque só tem uma igreja em cada cidade. Assim o Eterno colocou. Mas os homens criou as denominações. Denominação não é igreja, é uma organização criada pelos homens para poder tirar meio financeiro, dinheiro. Então, o que aconteceu? Martinho Lutero, aqueles que saem, mas se tornou igualzinho. Por isso que também está escrito aqui: não achei perfeitas as suas obras. Mas na era de Filadélfia, a igreja tem nome? Eu ensino aqui que a igreja tem nome? Não. Eu falo, você nunca pode pertencer a uma denominação e nem se denominar, porque a igreja não tem nome. A lua é a lua, aonde você for. Lá nos Estados Unidos, é a lua nos Estados Unidos. Lá na Itália, é a lua na Itália. A lua no Brasil, a lua no Brasil. A lua em Unai, a lua em Unai. A lua em Paracatu, a lua em Ceilândia. A lua em Taguatinga. É a mesma lua. A igreja é igreja. Ela não pode ter nenhum nome atrelado a ela, a não ser o nome do seu mestre. Yahshua o Machia. Qual o nome que ela tem que levar? Yahshua. Yahshua é o nosso mestre. Se você... eu sou da igreja luterana, significa que você pertence a Lutero. Eu sou da igreja... Como é que é o nome daquele outro lá? John Wesley. Eu sou da igreja
wesleyana. Você está falando que você pertence a John Wesley. E assim por diante. Então, dono da igreja mundial é Valdomiro. Você está falando que pertence a Valdomiro. Você está falando que pertence à Universal. Você está falando que você pertence a Edir Macedo. Porque eles são dono daquelas organizações que eles criou. A igreja do Machia, o dono dela não é o homem. Ele é o cabeça dela. Essa é a igreja. Por isso que os pastores falam, a minha igreja. Por quê? Porque a denominação é dele. Foi fundada por ele, registrada em cartório. A igreja de Yauch, ela não é registrada num cartório. Ela está no mundo inteiro. Ela pode estar adorando a Iau debaixo de um pau no meio do mato. Ela é a igreja de Iau lá naquele determinado lugar. E assim por diante. Então, Filadélfia significa amor fraternal. Nessa aqui acontece a restauração. Porque nessa aqui ele fala, vocês não negaram o meu nome. Apocalipse 3, versículo 7, na era dela. Nessa era aqui, a restauração é completa. Coloquei diante de vocês uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. A internet e vários meios para poder levar a mensagem de hoje aí, a televisão, vários meios para levar essa mensagem do nome Iau e Yauch. Nessa era aqui, ele diz assim, ó, farei de vocês coluna no templo do meu Criador. Nessas eras aqui, na era de Pérez, ele fala, darei uma pedrinha branca, uma pedrinha para poder ser colocada no templo. Uma pedrinha que tem o seu novo nome. Nessas eras aqui, cada um recebe algo para se tornar um vencedor. Ao vencedor da era de Pérgamo, ao vencedor da era de Esmirna, ao vencedor da era de Sardes, cada um recebe um galardão da parte de Yauch. O galardão para a era de Filadélfia é, farei de vocês coluna no templo do meu Criador. Coluna é para sustentar o templo. É igual Yauch. Yauch é o fundamento para sustentar o templo. A coluna é aqueles pilares que ficam na lateral. Farei de vocês coluna no templo do meu Criador. A promessa para a era de Filadélfia é muito maior do que para qualquer uma dessas outras aqui. E ele diz, escreverei sobre a sua testa o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Iau, o nome do Pai, o nome da cidade santa, Yauch. O nome do Filho, Yauch. O nome da cidade santa, Yauchalan. Então, essa aqui é a igreja da promessa. E ele vira e fala assim, porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Por quê? Porque é aqui que está a cevada. A cevada está na era de Filadélfia, não na era de Sardes, não na era de Laodiceia, não é na era de Pérgamo, é aqui que está a cevada. A cevada está na era de Filadélfia. Filadélfia aqui é representada por Ruth no Velho Testamento. Lá tinha 3 mulheres. Órfã, uma delas chamava Órfã, a outra chamava Ruth e a outra chamava Noemi. Aquelas 3 mulheres representam 3 congregações. A congregação de Israel é Noemi. Noemi representa o povo de Israel. Órfão representa a igreja de Laodiceia, que está debaixo de idolatria, porque lá fala que órfã voltou para os seus deuses. Não está isso? Isso está registrado no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 14, se eu não me engano. E a Filadélfia, ela é representada por Ruth. Ruth era a mulher fiel que casou com Boaz. Boaz representa Yaucha. Ele era um judeu, um Yaldim. Então, Filadélfia, ela é representada por Ruth no Velho Testamento. E aí, quem seguiu lado a lado lá foi Ruth e Noemi. Por quê? Porque Israel adora o Criador verdadeiro, Iau. Eles não falam Jeová nem Yahvé. Por isso que o nome do ministro é Benjamim Nataniel, filho da mão direita de Iau. Eles não falam Mateus, eles falam Matit Iau, significa presente de Iau. Eles não falam João, eles falam Iau Hana. Jeremias é Irmial. Isaías é Isha Iau, significa salvação de Iau. Então, Filadélfia é representada por Ruth. E Ruth e Noemi caminhou junto até chegar na terra de Israel. E chegando lá, Ruth casou com Boaz. Filadélfia vai casar com Yauch. Noemi não casou com ninguém, porque Israel não vai casar com Yauch, porque não aceita Yauch como Salvador. Mas Ruth casou, porque Ruth aceitou Boaz como seu noivo ali e estava pronta para ele. Foi na época da colheita da cevada, está no livro de Ruth. Então, tudo isso aqui. Agora, o que acontece? Laodiceia hoje é as denominações evangélicas aqui, ó. Passou de Sardes para Laodiceia, direto de Sardes para Laodiceia. Aqui, nós estamos aqui, ó, Filadélfia. Aqueles que saíram da Babilônia. Por quê? Porque sempre o Eterno chama para poder sair da Babilônia, para deixar a idolatria. Tem que deixar a idolatria para se tornar vencedores. Se você for lá no Velho Testamento, lá, deixa eu ver se eu tenho a passagem aqui.
Não tem o versículo aqui. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Gideão, se eu não me engano, é o capítulo 6. Quando o Eterno chamou Gideão, o Eterno falou com o Gideão: eu estou chamando você, mas primeiro vai lá e mete o cacete na imagem do seu pai, lá naquelas imagens, cultura dele, e depois venha. Tem que meter o cacete nas imagens, tirar tudo da sua vida, da sua mente, quebrar as imagens, cultura, não crer mais na Trindade, não crer em Jesus, crer em Yau e Yauxa, se libertar das imagens dos ídolos, porque Jesus é o maior ídolo de todo mundo. É aquele que está lá no Rio de Janeiro, lá com os braços abertos, é uma idolatria criada pelo catolicismo romano. Ele é a maior idolatria colocada dentro da igreja, é Jesus Cristo. Colocou toda a igreja de bar prostrada. Jesus Cristo prostrou a igreja, porque ela aceitou o outro no lugar do verdadeiro. Ele é o outro, ele é o falso. Ele é o falso. Por isso que na igreja de Filadélfia, quando Yauxa fala para o mensageiro, fala: ao anjo da igreja de Filadélfia, assim diz: o verdadeiro, o puro. Quem está falando aqui é o verdadeiro, é Yauxa. Não é Jesus, não. É o falso, não. O falso, não. Não é o imundo, não. É o verdadeiro, é o puro. Entendeu, irmãos? Então, a igreja de Filadélfia está em outro patamar. Ela está vendo todas essas verdades que foram ocultadas de nós pelo o clero da igreja católica e pelo clero das igrejas evangélicas. Pastores formando em teologia, doutor em divindade, mas não sabem nada. Por isso que no livro de Laodiceia, por isso para a igreja de Laodiceia, ele fala assim, ó: vocês, capítulo 3, versículo 17 e 18, vocês são pobres, cegos, desgraçados, miseráveis e nu. Aconselho que vocês comprem de mim colírios para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Vocês fizeram curso de teologia, de bacharel, mas não sabem nada. Vocês são tudo cegos, precisando entender o que é realmente as profecias da verdade, os caminhos da verdade. Está tudo na cegueira, porque vocês aprenderam o sistema aí, aprenderam tudo com a mãezona lá, com a igreja católica, lá quando ela foi corrompida por Constantino. Constantino esbagaçou a coisa toda. Quando você pega um livro igual tem aqui, ó, você vê todos os dogmas colocados pela igreja católica e todas as datas estão ali. Dogmas. Não passa de dogmas. É ensinamento colocado pelos homens. Por isso o livro de Marcos, capítulo 7, fala: vocês seguem ensinamentos de homens. É ensinamento que vocês aprenderam com o homem. E Yauxa falou: se um cego guia outro cego, ambos cairão dentro do buraco. Se um cego guia outro cego, ambos cairão dentro do buraco. Vocês são pobres, cegos, desgraçados, miseráveis e nu. A igreja de Laodiceia é o trigo que só vai amadurecer no final da tribulação. Aí vai acontecer a segunda colheita. Onde está isso? Apocalipse 14. No Apocalipse 14, versículo 1 ao 4, fala assim: foram resgatados como primícias, foram colhidos como primícias, é a cevada. Aí quando você vai lendo, chega lá no capítulo 14, versículo 9, fala: vi um semelhante ao filho do homem sobre a nuvem, Yauxa, com a foice na mão, cutelo, porque o trigo é colhido ali, ó, com o cutelo. Se o irmão tiver uma, para colocar na tela para os irmãos verem. Vi um semelhante ao filho do homem com um cutelo, com a foicinha na mão. Aí um outro anjo saiu e disse àquele que estava sentado sobre a nuvem, falou para Yauxa: meta a foice, porque a seara agora amadureceu, a tribulação passou. Pode fazer o segundo arrebatamento. Mas aonde ele estava? Sobre as nuvens. Por isso que eu falei que o trigo não vai lá para o templo. O trigo só vai para as nuvens. Mas a cevada não, a cevada é levada para o templo. É diferente. Por isso que o filho varão do Apocalipse 12 não se refere ao Salvador, se refere a um grupo de vencedores. Apocalipse 12, versículo 11, fala assim: eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Fala que o filho varão são eles. E aí no capítulo 12, versículo 5, dentro do mesmo capítulo, fala assim: nasceu-lhe, pois, o filho varão, a mulher é a igreja de toda a terra, vai dar a luz aos vencedores. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, e ele foi levado para o trono do Criador. Ele vai direto para o trono, ele não vai para os ares. Por quê? Porque o filho varão é as primícias, é a cevada. O filho varão faz parte dos 144 mil, que estão no livro de Apocalipse, capítulo 14. Então tem uma diferença das duas colheitas. Uma colheita é para ser levada direto para o templo, onde o Eterno está. A segunda colheita é para levar só até as nuvens, porque Yauxa sai de lá, vem com os vencedores, vem com a cevada, para nas nuvens para poder fazer a colheita do trigo, o trigo. Por isso que Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 diante, o versículo 17, ele fala assim que ao toque da trombeta, do arcanjo, a trombeta vai soar e os mortos do Machia ressuscitarão para encontrar o Salvador nos ares. E lá vira e fala assim: nós que ficarmos para trás, nós que ficarmos, ouviremos o soar da trombeta, ressuscitaremos para encontrar ele nos ares. Está falando da tribulação. Nós que ficarmos, que ficou para trás, não vai ser colhido na primeira colheita, porque não é cevada, é trigo. E trigo, olha, é entre
final de maio e início de junho. A cevada colhe na Páscoa, abril. Final de março para início de abril. Tá aí, ó, 2 colheitas. Quem quiser ver o vídeo lá, depois assiste lá. Tem uma live lá com esse tema aí. Então, irmãos, o catolicismo romano, ele fez tudo. Não vou nem ler todos os versículos, não. Eu ia ler muito versículo, vou até tirar aqui, não vou nem ler. O catolicismo romano colocou todo mundo debaixo de idolatria. Quando você pega uma Bíblia Almeida, como essa aqui, Almeida, tradução Almeida e outras traduções tem aí, e você vai no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 6, Mateus 2, versículo 11, Lucas 24, 52, Hebreus 1, versículo 6, você vai ver que lá fala que as pessoas adoravam o Filho do Eterno Yahshua. Os demônios adoravam a Yahshua. Mas quando você pega uma tradução semelhante a essa aqui, quando você pega essa aqui, ó, pequenininha aqui, quando você pega essa tradução, Nova Jerusalém, quando você pega a Bíblia King James e outras traduções que traduz melhor, lá não fala que as pessoas vinham e adoravam o Filho do Eterno. Fala que as pessoas vinham e prostravam diante de Yahshua em sinal de respeito e reverência, considerando ele como um profeta enviado pelo Eterno. Prostrar diante de uma pessoa não é o mesmo que adorar. As pessoas prostravam diante de Salomão, do rei Salomão. As pessoas prostravam diante do rei Davi em sinal de reverência. Então as pessoas faziam o mesmo diante de Yahshua nessa Bíblia. Mas na Bíblia Almeida, fala que elas adoravam ele. Por quê? Porque a Bíblia Almeida é uma Bíblia deturbada, que foi deturbada pela hierarquia, pelos nicolaítas, para levar as pessoas a adorarem o Filho. Por quê? Porque se você adorar o Filho, você entra debaixo de idolatria. E se você entrar debaixo de idolatria, você não vai fazer parte da cevada, você não vai fazer parte das primícias que vai ser apresentada ao Eterno. Lembra que eu falei que o objetivo do Criador é purificar a igreja nessa era agora de toda idolatria que começou aqui em Pérgamo, comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui continuou comendo coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui tirou as demais culturas, mas continuou adorando a Jesus e a Trindade, Martinho Lutero. Aqui em Filadélfia, tudo isso cai por terra. Aqui não tem mais adoração à imagem, escultura. Aqui não tem mais adoração a Jesus, ao Deus porco. Aqui não tem mais a Trindade. Aqui tem as pessoas que não negaram o nome. Vocês não negaram o meu nome. Qual o nome? Jesus, Yes, Olorum, Jeová, Javé, Yeshua, Yehoshua. Não, Yahshua. Vocês não negaram o meu nome. Então é necessário conhecer o nome para depois deixar a idolatria de lado. Porque automaticamente, quando você conhece que o nome do Eterno é Yahweh, o nome do seu filho é Yahshua, você já vê a diferença entre os dois. Um é o pai e o outro é o filho. Aí você vai, então esse aqui é que é para ser adorado. Yahweh, nas suas orações você vai dizer, Yahweh, eu te adoro, você é o meu criador. Você é aquele que enviou o seu filho para morrer por mim. Yahshua, você é o meu mestre, você é aquele que pagou o preço lá no madeiro, você é aquele que derramou o seu sangue. Eu aceito que o seu sangue purifique todos os meus pecados, porque você é o meu mestre, meu salvador. Você é o justo que foi entregado pelos injustos. Você é o último Adão. O primeiro Adão, ele caiu em transgressão. O primeiro Adão era 100% homem, trouxe o pecado para a humanidade e através dele veio também depois a idolatria que entrou, que Satanás implantou a idolatria. Mas o último Adão veio para nos purificar de todo o pecado e de toda a idolatria. Por isso que a Escritura fala no livro de Efésios que o Eterno levantou Yahshua e através de Yahshua ele está purificando a igreja através da sua palavra. Mas qual palavra? Da palavra que saiu da boca do Papa São Francisco, do Papa São Silvestre, da boca de Constantino ou da boca de Yahshua e dos seus apóstolos? Da palavra que saiu da boca de Yahshua e dos seus apóstolos. Por isso que a Escritura fala que nós devemos buscar pelos caminhos antigos, pelas veredas antigas e andar nas veredas antigas. O que é vereda antiga? Os ensinamentos de Yahshua e dos apóstolos, que surgiu lá na antiguidade, quase 2000 anos atrás. Nós temos que voltar lá atrás e ver como é que Yahshua ensinava. Se ele pregava 3, ele não pregou 3. Yahshua, qual que é o maior mandamento? Ele falou, ouve, ó Israel. Yahweh é um, e não existe outro além dele. Somente a Yahweh adorarás, e só a ele prestarás culto. Não foi isso que ele falou com Satanás? Satanás falou, eu te dou toda a glória do mundo se você prostrar e me adorar, falou para Yahshua. Yahshua virou para Satanás e falou, arreda-te, Satanás, porque está escrito, somente a Yahweh adorarás, e só a ele prestarás culto. Você está querendo me colocar debaixo de idolatria para adorar a você, mas eu não te adoro, eu adoro a Yahweh dos exércitos, porque Yahweh era o criador de Yahshua e o nosso criador. Ele é o soberano, ele é o eterno. Só ele
que pertence à adoração e culto. Agora, a Yahshua pertence louvor, pertence honra, reverência e respeito. Entendeu, irmãos? Mas o cristianismo quer te colocar debaixo de idolatria, fazendo você adorar 3 deuses e adorar a Jesus, que é um nome pagão criado pela Igreja Católica, e falando que é o Filho do Eterno, te colocando debaixo de idolatria. Sai fora debaixo dessa idolatria aí, que senão você jamais vai se tornar primícia. Eu falei que a massa, a farinha e a massa representam a igreja. Presta atenção no que está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 3 diz assim, ó, eles mataram os teus profetas, não aqui, ó, 11:16. E se as primícias são santas, são puras, a massa também o será. Tá vendo aí? E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Presta atenção, vou falar de novo. Aí, tá aí, ó. E se forem santas as primícias da massa, quem que é as primícias da massa? A cevada. Igualmente será a sua totalidade. Qual a totalidade? O trigo. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Então, irmãos, existe um processo, uma ordem a ser respeitada. Primeiro, Yahshua. A Yahshua vem e purifica a cevada. E através da cevada, o trigo também vai se tornar puro. Por quê? Porque no Velho Testamento eles pegavam as primícias da cevada, levavam no templo e ofereciam ao Eterno, para o Eterno abençoar todo o restante da sua colheita. Desde a cevada até o trigo seria abençoado. Por quê? Porque eles ofereceram as primícias para o Criador. Então, Yahshua vai oferecer, vai fazer o arrebatamento agora, vai purificar a cevada, vai levar ela como primícias e apresentar diante do Eterno, para que possa acontecer a segunda colheita do trigo. Para que o trigo seja aceito, é necessário que a cevada seja aceita. Para que a cevada seja aceita, é necessário que o linho seja aceito. É necessário que Yahshua seja aceito. Então, é Yahshua, o linho, Yahshua o linho, a cevada, depois o trigo. É Yahshua, os vencedores e o restante da igreja. Por isso que a tradução correta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, fala que a ressurreição vai acontecer na sua ordem. Yahshua, vírgula, as primícias, vírgula, e os que são de Yahshua na sua volta. 3 ressurreição dentro do mesmo versículo. Mas os pastores não vão conseguir ver isso nunca, porque eles dizem que a primícia é só Yahshua. Eles não conseguem ver que as primícias é também os vencedores. Por isso que Apocalipse 14, versículo 4 fala, eles foram resgatados como primícias. Então você tem que entender as colheitas no Velho Testamento para você entender como é que as coisas concedem, as coisas acontecem. E Yahshua venceu para os vencedores, para que os vencedores possam vencer para a igreja. Está entendendo, irmãos? Yahshua venceu, entregou, morreu, foi martirizado por os vencedores, para que os vencedores agora possam vencer para a igreja. Como é que os vencedores vai vencer o quê? Vai vencer a idolatria, vai vencer o mundo, vai vencer as coisas do mundo e vai vencer a idolatria. Vai vencer a heresia que a Igreja Católica colocou, a heresia da Trindade. Vai vencer o Deus porco, Jesus Cristo, que foi colocado por Constantino. Vai tirar ele fora. Vai tirar as imagens de cultura fora. Vai se tornar puro perante o Eterno, seguindo o verdadeiro nome do Criador, que é Yahweh, o verdadeiro nome do seu Filho, que é Yahshua. Eles vão vencer, tirando a idolatria de dentro de si. Nem todos vão querer sair da Babilônia agora. Quem é a Babilônia agora? A Igreja Católica. Por isso que Apocalipse capítulo 18 fala que na tribulação vai vir uma voz do céu que vai dizer: sai dela, povo meu, sai da Babilônia, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Sair da Igreja Católica é tirar tudo que a Igreja Católica colocou dentro de você, colocou na sua mente. Tudo que aquilo que vem do catolicismo romano tem que ser banido da sua mente. Isso é sair da Babilônia, é se libertar da Babilônia. No Velho Testamento, deixa eu ver o versículo aqui, ó. Deixa eu pagar aqui a passagem aqui, vocês vão ver aqui, quer ver? Vou pegar aqui, quer ver? Vou pegar cá na frente aqui, ó. No Velho Testamento, no livro de Ageu, Ageu capítulo 1, versículo 14 e Ageu capítulo 2. A tradução mais correta fala que Josué e Yahshua, ele era um sacerdote lá, um sumo sacerdote, ele e Zorobabel e o remanescente saiu da Babilônia. O remanescente, tá vendo aí, irmãos? Chamado de remanescente. Tá aí, ó. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué e Yahshua, filho de Josadac, e ao remanescente do povo. Fala para o remanescente, por quê? Porque é o remanescente que vai largar a Babilônia. É um pequeno número, não pensa você que o nosso número vai ser grande, que não vai ser não.
Por isso que ele fala para a igreja de Filadélfia, vocês têm pouca força. Aqui está escrito, lê lá, capítulo 3. Vocês têm pouca força, é um pequeno número, não é uma massa, não é um grande número. Alegrai-vos, pequenino rebanho, porque dos tais é o reino do Criador. Porque o Criador se alegrou e vos dá o seu reino. É um pequenino rebanho. Quem andava com Yahshua era só 12 discípulos. Aquela maioria daquela multidão que chegava até ele ali naquela hora, ali, naquele momento. Ele, na verdade, não estava entendendo nada que ele estava fazendo. Estava ali atrás, era de milagre, de cura e de bênção. Não era pelo que ele era. Entendeu, irmãos? Então, o Eterno, ele sempre chamou um remanescente para poder sair fora da idolatria. Gideão e os 300. Aí, ó, tá aí, ó. Quem quiser ler na tela aí, ó. Gideão e os 300. Era 30 mil. Ficou Gideão e os 300. Gideão representa quem? Yahshua. E os 300 representa quem? Representa o remanescente que o Eterno escolheu dentre a nação de Israel lá. E agora ele está escolhendo dentre a igreja um remanescente. Por isso que no capítulo 11, quando você lê o capítulo 11 de Romanos, Paulo está falando do remanescente. O que Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 11? Ele fala lá da história de Elias. Ele fala, seu nome é Alial, no hebraico. Ele fala que Elias lá bateu de frente com a Jezabel e aí confrontou os profetas dela e para mostrar o quê? Para mostrar o verdadeiro nome. Falou, ó, vocês estão adorando a Baal, o verdadeiro nome é Ial. E aí teve um desafio ali, teve um confronto lá, um confronto no Monte Carmelo ali, para ver qual era o nome verdadeiro. E aí o Eterno mandou fogo do céu para mostrar que o nome verdadeiro é Ial dos exércitos. E aí Jezabel falou que ia matar Elias, Elias correu para dentro da caverna. Quando ele correu para dentro da caverna, ele reclamou para o Eterno, falou, mas só eu combatendo todo o sistema? O Eterno sempre levanta um mensageiro em cada era para bater de frente com o sistema. Levantou Gideão, quebrou aquelas demais culturas, levantou Abraão, levantou Davi, levantou Moisés, levantou Josué, levantou Zorobabel, levantou João Batista e Elrano, e cada era ele levanta um homem para bater de frente com o sistema. Levantou Yahshua para bater de frente com aquele sistema ali do judaísmo ali. Cada era ele levanta um homem para bater de frente com o sistema. Na época da Jezabel, ele levantou Elias, seu nome é Alial. E aí ele reclamou e falou, mas só tem eu, o Eterno falou, não, eu reservei 7 mil homens junto com você que não se prostrou e nem beijou a Baal. Toma água aqui. Então, irmãos, existe um grupo que o Eterno está separando, separou e está separando, que não prostra diante de Jesus Cristo e não adora Jesus. Não prostra diante da Trindade, nem adora a Trindade, não adora Maria nem os santos, só adora Ial e presta reverência a Yahshua Mashiach. Tá entendendo, irmãos? Esse grupo vai ser selado na testa. Por que eles têm que ser selados? Eles têm que ser selados com o nome do Eterno, com o nome do seu Filho, para mostrar que eles pertencem ao verdadeiro Criador do universo. Quando se selava alguma coisa, significa que aquele selo ali mostra quem era o verdadeiro dono daquele objeto ou daquela pessoa agora. Era assim que funcionava o selo do rei no Velho Testamento. Quando eles mandavam uma carta, eles selavam a carta com o selo para mostrar que aquela carta tinha sido enviada para ele, pertencia a ele. Então, um selo significa a quem eles pertencem. Os 144 mil pertencem a Ial e a Yahshua, porque vai estar na testa deles. Yahshua, não vai estar Jesus Cristo. Então, quando você chega no livro de Ezequiel, capítulo 9, capítulo 9 em diante, no capítulo 8, o Eterno fala, ó, Israel está cometendo idolatria, olha dentro do meu templo o que eles estão fazendo, adorando a Tamuz. Tamuz é o próprio Jesus, adorando o sol. Jesus é o Deus Sol da Babilônia, o acessório que o Papa carrega. Olha lá dentro do meu templo, lá, Ezequiel, para você ver o que eles estão fazendo. Abominações, idolatria dentro do meu templo. Dentro do templo do Eterno, que é a igreja, está cheio de idolatria, que é a mente dos crentes, está cheio de idolatria. E aí, quando você chega, isso é no capítulo 8 de Ezequiel, quando você chega no capítulo 9 de Ezequiel, o Eterno fala com Yahshua, lá aparece o homem vestido de linho, leia lá para você ver, com um lápis na sua roupa, e o Eterno olha para o anjo vestido de linho e fala, agora você passa por meio de Jerusalém, de Al-Shalom, e marca a testa dos homens que geme por causa da idolatria que é praticado dentro de Jerusalém, de Al-Shalom. Marca a testa deles, porque eles eu vou preservar, mas o resto eu vou matar e vou mandar para a Babilônia, vou fazer um estrago no meio deles. O anjo passou selando a testa daqueles que não era para morrer. O que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12? Escreverei na testa do vencedor. O mesmo anjo que apareceu lá no livro de Ezequiel, vestido de linho, cujo nome é Yahshua, que nós sabemos hoje, o mesmo homem vestido de linho,
está aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Escreverei na testa do vencedor, igual ele escreveu na testa dos vencedores, na época lá de Ezequiel. Separou-se um remanescente. Separou 7.000 que não adorou a Baal. Depois, lá na frente, Israel caiu de novo, o Eterno separou mais um remanescente. Usou a Zorobabel e a Ialcha para tirar um remanescente de dentro da Babilônia. Usou a Gideão para levantar um grupo de remanescentes. Tirou o povo do Egito e separou um remanescente. Os primogênitos. Números capítulo 14 fala que só eles, Josué e Caleb, foi quem entrou na terra da promessa. Então, irmãos, vocês entenderam? Nós somos a geração do fim, que o Eterno está separando um grupo de vencedores. Não dá ouvido para o que Laodiceia está falando, não interessa o que eles falam para nós, porque eles não é cevada, eles é trigo. A cevada não vai discutir com o trigo. A cevada é irmã do trigo, são irmãos. Você não vai discutir com eles, por quê? Porque eles estão embriagados no vinho da Babilônia. Quem está embriagado não consegue ver nada. Quem está embriagado vai pregar para um tonto, para um bêbado, para você ver se ele sabe o que você está falando. Ele fica, eu não sei, o que é que você falou? Porque ele está embriagado. O catolicismo romano embriagou todo o cristianismo. O cristianismo, você tem que sair fora dele. O cristianismo é a grande Babilônia do Apocalipse. Sai fora dele. Não se deve ter contato com o cristianismo, porque o cristianismo é a igreja apostata dessa última era. Muitos pastores estão achando que a igreja vai cair a apostasia. Fica aí esperando essa apostasia, achando aí ó, que vai cair. Não, já caiu lá no concílio de Nicéia, a igreja caiu em apostasia. Então, o que acontece, irmãos? Esses vencedores, eles têm que vencer. Por que eles têm que vencer, meus? Porque eles são soldados do Machia. Gideão tinha os seus soldados para combater os filisteus. Josué, quando saiu da terra do Egito, o Eterno levantou os primogênitos, purificou eles de toda idolatria, transformou eles em soldados para lutar junto com Josué, com Ialcha. Seu nome no original é Ialcha. Moisés mandou eles ir lá e olhar lá dentro da terra de Canaã. O que tinha lá dentro da terra de Canaã quando eles voltou e falou? A maioria falou, não, lá tem gigante, ficou com medo. Mas Josué e Caleb, Ialcha e Caleb falaram, não, lá tem gigante, mas nós podemos passar por cima deles, destruir eles e expulsar eles da terra prometida que o Eterno tem para nós. O Eterno prometeu para o filho varão o céu, a glória. Mas lá está cheio de gigantes. Quem são os gigantes? Satanás e os anjos caídos. Muitos pensam que Satanás está aqui na terra ou no inferno. Satanás não está na terra nem no inferno. Ele vem na terra, mas a sua morada é lá no céu. Por isso que a Escritura fala que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele atua lá em cima. Quando o Eterno enviou um anjo para poder trazer as revelações para Daniel, o anjo falou para Daniel, o anjo Gabriel, seu nome é Gabriel, falou, o príncipe da Pérsia me segurou lá em cima durante 21 dias. Mas veio o arcanjo Mical, que é Ialcha, abriu o caminho, eu passei e te trouxe a mensagem. Então, Satanás é o príncipe da potestade, ele está lá nas regiões celestiais. Ele está lá em cima, ocupando o lugar. Só vai ser lançado para a terra depois que o exército de Ialcha estiver pronto e chegar lá para poder escorraçar ele de lá. Ele só vai ser lançado fora depois que o filho varão entrar na terra da promessa, da mesma forma que Josué e os vencedores, os primogênitos, entrou dentro da terra de Canaã e expulsou os filisteus, expulsou os gigantes de lá de dentro. A história é uma sombra das coisas que haveriam de vir. Então, o filho varão está sendo preparado para poder jogar Satanás do céu para a terra. Então, vou ler mais 2 versículos aqui e vou estar encerrando. Aqui diz assim, ó. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 diz assim. Deixa eu pegar o 11:15. Aqui vai dizer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. E o 7º anjo tocou, houve então forte voz no céu clamando, a realeza do mundo, ou seja, o reino do mundo, passou agora para o nosso Criador e o seu Machia, e ele reinará pelo século dos séculos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, vai falar do filho varão, diz assim, quando o filho varão chegar lá no céu, que ele for arrebatado, diz assim, houve então uma voz forte no céu proclamando, agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Criador e a autoridade do seu Machia, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava de noite e de dia, diante do nosso Criador.
Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E aí, então, o que acontece? Aí, o próximo versículo fala assim, Satanás foi atirado para a terra, juntamente com seus anjos. Ai da terra, porque Satanás foi lançado para ela. Então, o que acontece, irmãos? O filho varão está sendo preparado como primícia, para se tornar primícia. Vai amadurecer, vai se tornar um exército de Yahshua, para voltar com ele, primeiro para lançar Satanás lá de cima para cá. Depois, quando parar nas nuvens, fazer o arrebatamento do trigo, que é a igreja de Laodiceia, e depois descer para a guerra do Armagedon. Onde está isso? Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 em diante. No versículo 11 fala assim, viu um exército que estava com o cordeiro, vestido de linho puríssimo. Linho puríssimo. O linho representa a natureza pura dos santos, representa a justiça do Eterno que foi dada a eles, para eles virem com Yahshua. Eles vão descer com o cordeiro. E Yahshua vai estar reinando. Na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, liderando esse exército para a guerra do Armagedon. Lá no Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, fala assim, a besta e seu exército pelejou contra o cordeiro e os seus santos, os vencedores. E eles o venceram. E Yahshua vai vencer a besta e o seu exército. Então, a batalha ainda está para ser travada. O primeiro ponto agora é sair fora da idolatria, amadurecer para se tornar cevado. E você foi escolhido da mesma forma que o Eterno escolheu os 300, esse eu não quero, aquele que beber água assim eu não quero, aquele que fazer isso eu não quero, foi com o Gideão. Quem escolhe é Iau. Iau escolheu os 300 para guerrear junto com o Gideão. Se você me acompanha há muito tempo já no YouTube aí, com certeza o Eterno te escolheu para poder fazer parte dos 144 mil e voltar com Yahshua nas nuvens. Shalom de Yahshua.